Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com o nosso amigo ilustre, Dr. Wilson Vilela. Doutor, a injustiça acontece todos os dias e existe um dia específico para nos lembrar de evitá-la. 23 de agosto é o dia do combate à injustiça. Como eu já disse antes, hoje no nosso estúdio recebemos um especialista em direito público, advogado, escritor, professor, autor e, com muita honra, colunista do jornal Terceira Visão. É com imenso prazer que eu recebo o Dr. Wilson Vilela. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Fernando. Muito obrigado. Viu? Uma honra estar aqui. Doutor, há pouco mais de um mês, o senhor chegou à data simbólica de 75 anos. Quantos desses o senhor pode dizer que foram dedicados à justiça? Olha, Fernando, é uma pergunta que leva a muita reflexão, né? Olha, eu acredito que desde que eu tenha adquirido uma consciência crítica, e eu posso dizer que mais da metade da minha existência, viu? 50 anos no mínimo, meio século. Viu? Meio século. Meio século, porque desde que eu comecei a trabalhar, né, no poder público, inclusive, com cargos de certa relevância, você começa a ter que tomar decisões que envolvem a questão da justiça. Né? E desnecessário dizer que estas decisões sempre implicam em reflexos para a comunidade também. Então, eu estimo isso talvez até em mais do que 50 anos. Olha que beleza. Doutor, o senhor considera que a injustiça social é um dos principais problemas do nosso país? Afinal, por que o Brasil pune tanto os menos favorecidos e deixa impune tantos flagrantes contra a nação? Então, Fernando, eu acho que essa é uma questão social, evidentemente, mas também cultural, né? O nosso país, ele tem arraigado uma cultura cartorária. Desde a colonização, né? Quando Dom João VI chega aqui no Brasil, e veja bem, muita gente fala mal da nossa colonização, não tem que falar nada, até porque meu avô era português, por parte de pai, Álvaro Gomes Alves Vilela. Né? E é o tradicional beijamão, não é? E é até engraçado, se me permite, viu, Fernando? Até me vem à memória, hoje não, né? Hoje até os jovens advogados até acho que não tem mais esse costume, porque agora, principalmente, né, durante a pandemia e pós-pandemia, hoje quase já não se fala mais com o juiz, em razão dos processos serem eletrônicos, né, digitalmente, digital, eletrônicos, né? Digitais. E para você falar hoje com o juiz, você precisa solicitar uma audiência junto ao cartório, ficou um pouco mais difícil. Mas antes dos meus tempos já, né, e que a gente ia despachar pessoalmente com o juiz, e mesmo até em audiência, às vezes, a gente tinha o hábito, veja que interessante, de ir com a petição e se debruçar na mesa e falar no ouvido do juiz. De onde que veio isso? Isso veio da corte portuguesa. Olha que não é? interessante. Da corte portuguesa, que também era tipicamente estruturada também em nome da religiosidade, né? Havia todo um rapapé ali perante a autoridade e tal. Eu tenho a impressão que nós nós trouxemos esse costume daí, né? E o Brasil não se libertou disso. Né? Então,
essa estrutura social nossa é muito viciada. Não? Um país com imensas possibilidades de recursos naturais, não? Um continente cuja expansão geopolítica domina a América do Sul, não era para ter essa distribuição de renda tão flagrantemente diferenciada, né? E eu tenho a impressão que a injustiça social decorre de todos esses fatores, viu? Entendi. Doutor, uma outra questão. Segundo o nosso levantamento, 40% dos mais de 622 mil presos no Brasil ainda aguardam julgamento. É apenas a morosidade da justiça no julgamento, ou o senhor acha que há também um fator de discriminação social nesse cenário? Eu acho que é uma combinação de tudo, sabe? Eu acho que nós precisávamos rever uma série de conceitos, nós precisávamos rever a nossa justiça, né? A justiça é cara. Muito. Tá? Está muito caro manter a justiça brasileira e também a ela acessar. Então, hoje em dia, o novo Código de Processo Civil, ele tem uma preocupação com custas. Né? É difícil, às vezes, você pleiteia a justiça gratuita, né, para os atos do processo, é difícil o juiz deferir o pedido, lhe dar, conceder a justiça gratuita, porque ele também está preso a certas normas, das quais ele não pode fugir, ele tem que obedecer a essas normas, tem que aplicá-las de acordo com aqueles critérios. E aí você percebe que a justiça ela passa a adquirir um caráter mais técnico. Ela se desumaniza. A justiça brasileira hoje ela está desumanizada, radicalizada até, eu diria. Santo Agostinho dizia que não existe justiça sem caridade. Mas hoje não é o que se vê. O que nós vemos é uma frieza extraordinária. Aliás, eu acho que o Tribunal de Justiça devia mudar de nome. Devia chamar-se Tribunal de Direito. Porque de justiça não é, certamente. Mas não é. O direito é apenas um ponto de vista sobre a justiça. A justiça é muito mais ampla do que o direito. Repito, o direito é apenas um ponto de vista. É aquilo que é posto pela sociedade e que deve ser observada. Mas a justiça, ela abrange uma série de outros aspectos, a moralidade e, sobretudo, no meu ponto de vista, modestíssimo, mas é o meu ponto de vista, ela deve ser moral. Acima de tudo. Acima de tudo. Então, às vezes nós vemos, para casos idênticos, análogos, idênticos, decisões extremamente diferentes. Antagônicas. Antagônicas até. Perfeito. Antagônicas até. Como é possível? Não é? Então, é complicado. Você veja, eu tinha um dado de 2016 com relação à justiça especializada, à justiça trabalhista. Se o Brasil gastava na época, eu agora não me recordo mais, mas se não me falha a memória, eram 18 bilhões para manter num ano a justiça trabalhista, e se ele pagasse indenizações dos processos, com metade ele conseguiria resolver. Então, na verdade, o Estado ganharia metade do que ele está gastando para manter. Mas precisa manter por quê? É cartorário, cargos políticos, empregos de alta remuneração. Então, é um vício, tá, que vem do império, que vem da monarquia. Eu sou monarquista, eu quero deixar bem claro, hein? Mas, de qualquer forma, é um vício, é o que eu digo, é um sistema cartorário de privilégio de classes, né? Então, eu acho que essa estrutura é que precisa acabar, não é?
Você quer ver um exemplo? Se você me permite, aqui, o que está acontecendo, né, com o Supremo Tribunal Federal, né? O Supremo Tribunal Federal não é uma corte constitucional, é uma Suprema Corte. Mas não é uma corte constitucional como em outros países. Né? Então, os ministros do Supremo Tribunal são indicados politicamente. Então, e eles se manifestam sobre vários assuntos, têm tomado medidas que me parecem, no mínimo, estapafúrdias, né? Contra a própria Constituição. Não é? Ora falam uma coisa, ora falam outra coisa. Depende de quem está em julgamento. Né? O próprio ministro que se diz vítima é o acusador, é o algoz. Então, essas estruturas precisam mudar. Né? É preciso vontade política. Né? É preciso que o Congresso, inclusive quando examina, né, alguém que é candidato e é indicado para ocupar um cargo deste porte, teria que ser examinado adequadamente. Não é? Mas, infelizmente, não é bem assim que as coisas funcionam. Né? Pro forma, para dizer, né? Pro forma. O que interessa é a forma. Né? Pouco importa se a mulher de César é honesta. Pouco importa. O importante é que ela aparente ser honesta. Então, esse é o problema. Troca-se a forma pelo conteúdo e vice-versa. Né? E aí dá no que dá. Dá no que dá. Doutor, o senhor poderia contar algum caso de injustiça que tenha lhe marcado profundamente? Olha, nós estamos aqui, né, Fernando, sem roteiro, né? Existem alguns casos, né? Existem alguns casos, mas um que marcou profundamente, um caso de injustiça que teria me marcado profundamente. Olha, normalmente, o caso que mais marcaria seria no aspecto criminal, né? Que é mais fácil de você aferir, né? essa questão. Mesmo caso que o Tribunal de Justiça de São Paulo, no Madim, numa ação declaratória de inconstitucionalidade, anulou as aposentadorias, as complementações de aposentadorias concedidas dentro da vigência permitida pela Constituição, da Emenda Constitucional número 20, da Emenda Constitucional número 41, sob um argumento inexistente de falta de vamos dizer, de contribuição, as pensões, as aposentadorias e as complementações do servidor público de Valinhos. O que, graças a Deus, foi revisto pelo Supremo Tribunal Federal. Simplesmente anulou, acabou. Ele extinguiu isso de uma forma alegando inconstitucionalidade. Veja você, o Tribunal de Justiça de São Paulo, não é? Através da relatoria do presidente da Seção de Direito Público. Isso foi decidido por um juiz só ou é pelo colegiado? Não, foi pelo relator e mantido pelo colegiado, pela Câmara. Né? E, na verdade, a ADIM é julgada por um órgão especial. Né? E foi mantido o voto dele. Né? Mas aí, graças à clarividência da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, respaldando um parecer do Procurador-Geral do Ministério Público Federal, reverteu-se a situação, interpretou-se adequadamente a Constituição àquela disposição que ele entendia ter sido violada. Não é? Então, esse foi um caso flagrante de injustiça. Outro, um direito adquirido há mais de 28 anos que a pessoa tem um adicional ali por tempo, de estímulo técnico, aperfeiçoamento, mas simplesmente foi extinto. Foi extinto porque o mesmo desembargador que tinha julgado esse caso, parece que ele estava com raiva, viu?
do município. E esse não foi para frente? Esse não foi, nós tentamos reverter, não foi, porque ele entendeu que era imoral, né? E eu não consigo entender. Imoral não é, por exemplo, um juiz que tem moradia receber auxílio moradia, mesmo se ele é casado com outra juíza, por exemplo, a juíza casada com o juiz, ambos recebem auxílio moradia, tendo moradia. Isso não é imoral? Para eles não é, mas receber um adicional de aperfeiçoamento técnico, profissional, que só reverte em qualidade para o serviço público, posto que especializa aquele que o presta, e este é imoral. E foi a origem, e foi declarado nulo até a origem, retroagiu a 28 anos. Para mim, isso é uma injustiça. Eu lembro que quando eu entrei no serviço público aqui, eu prestei concurso, eu entrei, a conversa era exatamente essa: o seu salário é esse, você tem na época era o segundo grau completo, não era nem ensino médio, era o segundo grau completo, então você ganha mais 10%. Assim que você terminar a faculdade que você está fazendo, você ganha 20%, e você tem mais direito à Unimed, isso e isso. Ponto. Então, isso era falado quando da contratação, ou seja, você entrava Perfeito. Sabendo que aquilo lá era era um direito adquirido. Acabou. Aí vai lá e extingue. Como se nada tivesse acontecido. Extingue, retroage, vai à origem. Só faltou falar por se entender que era imoral. Ele entendeu que era imoral. É tese dele, é o entendimento dele. Mas isto não é imoral, até porque revertia, não teria que ser especificamente para o cargo. Não, mas quando o município deu isso, o município não é soberano, evidente. Quem é soberano é a União, mas o município, dentro do seu poder de autonomia, entendeu que podia fazer isso, porque você especializando o servidor, você o qualifica melhor para prestar serviço público, para atender o público. É um negócio meio não é? Só para quem é. Então, o cara, ele entra lá de engenheiro, no cargo de engenheiro, e ganha 20% a mais, porque ele é engenheiro. Não porque... É um negócio meio... Não, aí eu concordo. Não, aí não. Mas ele o que ele quis dizer é isso, é que só pode entrar, só pode receber quem for da área. Isso, que o engenheiro só pode ser engenheiro, ele não pode ser outra coisa. Não pode? Ele pode ser outra coisa. Pode. Ele pode participar de comissões de avaliação, ele pode participar de comissões de gerenciamento, ele pode ser indicado para uma função gratificada de maior exigência técnica, não é? De responsabilidade, porque, na verdade, o que tem que se observar é que, estamos falando de servidor público, o servidor público, ele não tem chefe. Eu tenho chefe. Não tem chefe, ele tem regulamento. Ele está adstrito, subsumido, vinculado a regulamentos. Ele tem que exercer as suas funções dentro daquilo que está regulamentado. E ele tem um patrão, somos nós, né? E tem um patrão, somos nós. Não é isso? Não é? Somos nós. Não é? Doutor. Em princípio, né? Em princípio. Doutor, como o senhor aplica a sua sensibilidade humana e rigor jurídico em seus trabalhos? Então, a gente, com o tempo, você vai adquirindo mais sensibilidade. Você foi muito feliz. Aliás, eu sempre digo aos meus alunos, prestem atenção na pergunta, porque na pergunta está a resposta. Então, na verdade, Fernando, o que eu observo é isso. Com o tempo, você vai adquirindo mais sensibilidade para entender os rigores de um pai que está impedido de ver o filho, não é? Alienação parental, né? Uma mãe que usa a criança para brigar com o pai. Né? Ou vice-versa também. Quer dizer, só estou dando um exemplo. Né? Então, eu tenho visto, é preciso realmente que você tenha um pouco mais de humanidade. Mas hoje em dia eu observo que mesmo as faculdades, as escolas, elas não estão mais dando atenção às humanidades, às ciências humanas propriamente ditas. Parece que está se privilegiando a técnica em função da humanidade mesmo. Né?
Então, a gente nota que está sendo mais... Você está trabalhando dentro de regras, né? E eu não gosto muito do direito tributário exatamente por isso, porque não é um campo que você pode exercer sensibilidade, é regra. É 1 mais 1 igual a 2. É matemático. Cálculo puro, né? É cálculo puro. Ali não tem muito o que discutir. Aplica, ali já está a jurisprudência sedimentada e tal. Né? Então, hoje é complicado isso, você dizer que não é possível mais ser sensível, mas o que eu percebo é que os julgamentos são cada vez mais impessoais, mais técnicos, né? No sentido de aplica-se a jurisprudência, veja lá o que diz a jurisprudência, está atualizado, é isso, mas não é bem isso, tem um senão neste caso. A impressão que dá é que deixou de ser um negócio caso a caso para ser um Isso, negócio de massa, massificação, isso. Julga em lote. Bom, você sabe como frigorífico. Mas você sabe como é julgado no tribunal? Não sei, doutor. Por exemplo, se você não pedir uma sustentação oral no tribunal, é julgado por lote. Por lote. Por lote. O relator relata, e aí eles põem processo número tal, 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 em julgamento. Todo mundo de acordo. Pronto, acabou. Na Câmara é assim. Se você não pedir sustentação oral, ele vai no bolo. Aí ele deixa Vai de ser no um bolo. caso específico. Aí você pede a caso de sustentação oral, você sustenta. Se o relator for sensível, existem, graças a Deus. Eu tive a oportunidade de encontrar alguns desembargadores e ministros sensíveis, graças a Deus. Outros não, mas alguns eu tive e com muito orgulho até, consegui reverter. Mas a significativa maioria até fala assim, mas agora eu já fiz o voto? Porque olha que coisa, você faz a sustentação oral sem saber o que o desembargador relator decidiu, ou o ministro relator decidiu. Você sustenta e depois você vai ver, ele fala... Eu até me lembro de uma sustentação, ele falou, doutor, não precisava ir tanto além, o senhor foi muito além, bastava ter parado nos primeiros argumentos. Eu falei, mas não sabia o que o senhor ia falar? Eu abordei todas as questões que eu entendi deveria abordar dentro dos 15 minutos que me eram reservados. E graças a Deus deu certo. Por quê? Porque aquele desembargador era sensível aos argumentos, era sensível à justiça. E ouviu. Era humano. E ouviu. Ouviu. Evidente que para ouvir, para você fazer uma sustentação oral, você não pode ir lá, você vai fazer... Eu vi um advogado, um colega, ser repreendido. Ele pegou o papel e falou, bom, escuta, o senhor vai fazer uma sustentação oral ou vai ler? E se for, o senhor pedia para juntar, eu lia, economizava o seu tempo e o nosso. O senhor juntava por memoriais e eu lia, o senhor não precisava... O senhor vai fazer a sustentação oral ou não? Eu, inclusive, eu vinha depois desse senhor, desse colega, a fazer a sustentação. E eu tinha feito um lembrete, apenas pontuei. E até eu lembrei, peguei e coloquei no bolso. Eu falei, não, pelo amor de Deus, daqui a pouco, deixa o lembrete no bolso, vamos lá. Vamos no gogó mesmo, né? Vamos no gogó. E graças a Deus deu certo. Foi até engraçado, Fernando, você me permite. O meu cliente, que é conhecido seu, eu vou falar um nome, professor Antônio da Silveira, a desembargadora relatora tinha acudido a sentença de primeiro grau aqui, tinha mantido e dado a segurança, imagine, dar segurança no segundo grau. Quer dizer, eu expliquei que aquilo era um absurdo jurídico, teratológico, expliquei ali, mas é dialético, né? O recurso, o processo é dialético, né? Não podia acontecer aquilo. E ele me deu razão. E ele se nomeou, ele manteve ela como relatora, mas ele se nomeou, graças a Deus, ele era presidente da Câmara, ele se nomeou relator e reverteu a decisão da relatora. E o meu cliente, que na verdade é meu amigo, o professor Antônio da Silveira, ele saiu da sala, ele saiu da sessão e ficava andando nervoso no corredor, né? E só ouvindo a minha voz. Porque ele ficou nervoso mesmo.
E estava sendo decidida a aposentadoria dele. Revertemos, tinha negada. Olha aí. Então, mas se não vai fazer a sustentação, perdi. Perdi. Que coisa, né? Doutor, o senhor acha que a impunidade é um problema que tem solução no Brasil? Como achar essa solução por vias jurídicas para esta questão? Então, Fernando, mas aí precisava, você veja, como é que se pode, né, você ter julgamentos de primeira instância condenando uma pessoa, não é? Segunda instância, um colegiado condenando uma pessoa, aí vai para um tribunal superior e o tribunal superior, não é? Libera a pessoa, isenta-o de acusações, não é? Transforma esse julgamento em que antes tinha sido aceito, né? Naquele foro onde foi efetuado, antes estava tudo em ordem, de repente não está mais. Então, que segurança jurídica tem o cidadão? Né? Esse caso mesmo que eu comentei do direito adquirido, qual é a segurança jurídica que tem o cidadão? Se é o próprio Estado que determina um princípio na Constituição da segurança jurídica, porque nós temos direito, o primeiro direito que nós temos é a vida. Direito inalienável, segundo a liberdade. O terceiro, a propriedade, e o outro, a segurança. Que segurança? A segurança jurídica também, não só a segurança da nossa incolumidade como pessoa, mas também, sobretudo, a jurídica. Nós temos... Para mim, está muito difícil isso. Eu sinto que nós não temos mais segurança, não se respeita o direito adquirido. Onde não se respeita o ato jurídico perfeito. Ora, o direito adquirido decorre do ato jurídico perfeito, aquele caso que eu citei anteriormente. Olha, uma aposentadoria concedida está. Não pode mais ser alterada. Ou então o ato foi imperfeito. Então, um ato que vigorou por 28 anos, de repente não vale mais. Não se observa mais o instituto da decadência, da prescrição, porque o Estado pode rever os próprios atos, mas ele tem um prazo para fazer isso. Ele tem um prazo para fazer isso, em nome da segurança jurídica. O trabalhador, quanto tempo ele tem para reclamar os direitos depois que ele é demitido ou sai de uma empresa? 5 anos. Se não mudou? 2. 2 agora? 2. Não, para entrar. Ah, para entrar. Para entrar, ele tem 2 anos. Se ele não entrar em 2 anos... Ele só pode reclamar até 5 anos. Isso. Ele entra, mas até 5 anos. Se ele entrar com 2, ele tem 3 só. Para reclamar. Então, isso é segurança. Eu tenho essa segurança jurídica. Ou não tenho mais? Então, de repente, nós estamos órfãos. As pessoas, as autoridades que deveriam aplicar e declarar a lei estão falhando. Não sei em nome de que interesses. Quando se nomeia um ministro, que eu entendo que deva ser o tribunal deve ser composto como é, com juízes de carreira, com advogados, mas advogados brilhantes, notórios. Não é? Um advogado como Ives Gandra da Silva Martins, Afonso Celso Bandeira de Melo, advogados de renome, de prestígio, que têm livros realmente escritos e respeitados. Né? Não advogados que foram, inclusive, defensores de PCC, de bandidos, não é? Então, na verdade, o sistema todo precisa ser modificado. Mas será? Lógico que não. Eu acabei de afirmar que a gente vem de uma estrutura arcaica, cartorária. Né? Então, vamos
enquanto o Congresso não for um Congresso, enquanto o povo não tiver educação, não souber escolher seus deputados, seus senadores, não é? Nós vamos ficar refém dessas situações, não é? Tem mais uma chance agora daqui 40 Tem dias. uma chance, mas... E também o sistema eleitoral é complicado, porque se você eleger aquelas figuras já tradicionais e você leva de arrastão pessoas que, às vezes... Não são os mais votados. As mais votadas. Com 300 votos, você acaba elegendo um deputado. Como foi até aquele caso do querido doutor Enéas, né? Que com 300 votos, se não me falha a memória, 300 votos, Ele, na época, teve 1.600.000. E levou na rabeira. Um Levou na rabeira uma série de deputados, né? Doutor, posturas políticas e comportamento social devem refletir nas leis ou o contrário? Então, eu entendo, o direito aí, a justiça, no fundo, ela é exercida pelo direito, por óbvio, exatamente para que haja um regramento, para que ninguém... O processo judicial é uma batalha onde as armas têm que ser iguais e a oportunidade de defesa deve ter a mesma potencialidade da oportunidade do ataque, da iniciativa do ataque. Então, as armas têm que ser iguais. Agora, o direito ele tem que ser dinâmico. Ele deve refletir os fatos sociais, né? Ocorre que nem sempre o tempo permite isso rapidamente. Então, às vezes, ele é até atropelado pelo fato, né? Ele é até atropelado pelo fato, né? Muito embora, se a lei não capitule o que ela quer, como é que você vai exercer o direito e, consequentemente, fazer justiça? É muito complicado, não? Então, eu acho que não é o direito... Platão já dizia, na teoria dos reis sábios, que naquela época não tinha, né, governante público, eram os reis, né, que governavam, os monarcas, os imperadores, não é? que eram os reis, eles eram chefes do Estado e chefes de governo. Né? Chefe da coisa toda, né? Chefe da coisa toda, dono da coisa toda. Né? Eram normalmente tiranos. Mas Platão dizia o seguinte, que para você governar, os reis teriam que ser sábios, sobretudo morais, deveriam ter ética, deveriam ter princípios, serenidade, equilíbrio. Aí você vê pessoas despreparadas para governar, né? Para governar outrem, né? Para governar pessoas, né? Para dirigir seus administrados. Né? Então, eu acho que essas coisas poderiam andar para e passo. Né? Mas, do fundo, Fernando, tudo isso é derivado da nossa situação social, da nossa má distribuição de renda e, sobretudo, da nossa falta de educação formal, da nossa falta de educação. Se fôssemos um povo educado, né, nós não nos venderíamos por um sanduíche de mortadela ou nos venderíamos por uma Bolsa Família. Pouco importa. Né? Não interessa se é R$1 ou R$100 não, de atitude. Teria, né? Exatamente. Você fala em comportamento. O comportamento é derivado do quê? Né? No fundo, aí da necessidade. Né? A necessidade de sobrevivência. Você vê, num país, eu não sei, os dados que eu tenho aí, por exemplo, nós somos 210, 12 milhões de habitantes. 20 milhões estão passando fome. Ou mais. Ou mais, né, Fernando? Que é isso, gente? Nós estamos no Brasil. E como o senhor acha que o país pode... Como nós podemos ter um país com menos desigualdade de fato e combater a injustiça conforme celebra a data do dia 23 de agosto? Como o senhor pensa isso? Olha, nós devemos combater a injustiça com justiça.
com a aplicação da justiça. Mas isso implica, já num primeiro momento, em razão do que nós temos aí, na aplicação de uma justiça social, uma melhor distribuição de renda, sem dúvida alguma, né? Eu não sou muito a favor das cotas, mas de repente eu fico refletindo, vejo que elas são necessárias, né? Das cotas raciais, sim. nas universidades, tal. Foi aumentado o prazo agora mais 5 anos que estava. Embora eu faça um parênteses aqui e vou voltar ao assunto para dizer o seguinte: eu sou favorável a uma massificação de cursos profissionalizantes. Universidade é para a produção de conhecimento. Vamos parar de bobagem. Porque a universidade. Universidade é para produzir conhecimento. Universidade não é para formar o operário médico, o operário advogado. Isso é a faculdade que vai fazer. A universidade, no sentido mais amplo, maior, global, é para produzir conhecimento, pesquisa. É para isso que serve a universidade. Vamos nos equivocar. Então, vamos investir naquilo que tem que ser investido. E vamos dar educação de base. Olha o ensino fundamental público hoje. Que porcaria que está. Que deficiente, desculpe o termo. Que deficiente que está. Quanto que essas crianças não foram prejudicadas com essa pandemia? Inclusive. Isso vai refletir daqui 15 anos, 20 anos? Sim, mas ela existe. Não é? Ela existe, a incidência disso existe. E vai refletir, Fernando. E vai, por certo. Então, você vê, as crianças são elas saem do ensino fundamental semi-analfabetas. Né? Doutor, para a gente terminar, o papo está muito gostoso, né? Eu sempre falo que quando o senhor vem aqui é muito gostoso. Mas, para terminar, doutor, qual o legado no campo do direito que o senhor gostaria de deixar? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que no serviço público eu já deixei algum legado. E mantive valinhos de posse da sua doutora, que eu me orgulho muito, sabe, Fernando? Eu tenho por que me orgulhar. Para quem não viu, tem a entrevista no YouTube do Dr. Wilson Vilela, quando veio aqui no aniversário da cidade, contou essa história com riqueza de detalhes. É verdade, é verdade. E isso me gratifica muito, porque foi uma luta mesmo, tem toda uma história. Eu até você me sugeriu, outras pessoas, me escreva um livro, eu até estou escrevendo, eu vou lançar agora, daqui a pouquinho, um livro de crônicas de outros escritos, mas depois reservando de fatos da história de Valinhos, coisas que vão até te surpreender. Então, eu acho que se eu pude contribuir para desfazer algumas injustiças, não é? Mesmo no âmbito do direito público, com servidores, que a gente conseguiu uma luta, nesse caso da aposentadoria, posteriormente, estamos tentando, mas hoje os recursos não chegam, é muito técnico para chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Para chegar ao Supremo Tribunal Federal é preciso que haja repercussão geral. Se não houver esse tema discutido em termos de repercussão geral, o recurso sequer é recebido. Não chega. Então, todos esses obstáculos foram criados para evitar de ocupar esses tribunais. Né? Então, é complicado. Então, prevalece a sentença de segunda instância e, às vezes, prolatada não com atenção às próprias normas constitucionais ou com atenção a algumas questões de âmbito federal, de lei federal, né? De lei nacional, né? Da legislação infraconstitucional, que está debaixo da Constituição. Então, eu acho que, nesse sentido, eu me sinto gratificado. Eu acho que eu deixo um legado já, que outras gerações aí vão
porque a gente era meio sozinho na época, né? Era uma equipe muito pequenininha aqui na época e tal. E hoje a minha advocacia é muito modesta, é uma advocacia artesanal, é uma advocacia doméstica, mas é feita com muito carinho, né? Com muita propriedade. A gente tenta abordar os aspectos que são essenciais. Às vezes não consegue, né? Às vezes a gente falha, né? Pobre daquele que acha que sabe tudo. Né? Não é? A gente não sabe nada. Está bem arrumado, viu? Pois é. Então, esse é o aspecto. E tento deixar um exemplo para os meus filhos, que ambos são advogados, tanto minha filha quanto meu filho são advogados. Deixar um exemplo. Né? Eles às vezes dizem, pai, olha, o que nós não temos devemos à sua honestidade. Então, eu procuro imprimir também esse caráter de ética, de honestidade, aquilo que eu faço. Né? E, afinal de contas, a gente tem 75 anos, eu formei-me em 72, mas já advogava antes, já era rábula antes. Né? Então, você vê, 72 para 50 anos. Exatamente 50 anos. Exato, 50 anos. Né? Então, é isso. E eu amo as ciências jurídicas sociais. Eu ia falar o direito, mas eu não me formei na faculdade de direito. Eu me formei, na época, era a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Posteriormente, eu fiz especialização e mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Né? E fiz mestrado em outras áreas também, na Anhembi Morumbi e em outra universidade aí, a Universidade Unisal, acho. E, de qualquer forma, tudo isso no sentido de tentar melhorar, né, aquilo que você pretende levar para o judiciário. Mas é difícil, né, porque hoje em dia as petições, sabe, Fernando, hoje elas são desenhadas, viu? Elas são praticamente desenhadas. Né? Então, já não tem mais aquele, sabe, é bem técnico mesmo, é mais técnico, mais desenhadas, não tem mais aquela, sabe? A justiça hoje, repito, lamentavelmente, no meu entendimento, ela está radicalizada e desumanizada. Pessoal, foi um prazer aqui receber o meu amigo, o meu advogado, o meu colunista, Dr. Wilson Vilela. Doutor, muito obrigado pela presença e até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, viu, Fernando? Sempre uma honra, viu? Uma honra estar escrevendo aí junto com você, que é o meu editor no jornal Terceira Visão. Me sinto honrado, orgulhoso mesmo, viu? Muito obrigado a você, a sua equipe maravilhosa aí, e que eu percebo que vocês estão crescendo e sempre buscando novos meios de comunicação. Então, isso é crescimento, né? Sim. É desenvolvimento. Então, meus parabéns também. Muito e obrigado. agradeço muito. Agradeço muito. Tchau, pessoal.